Então vamos começar as nossas resoluções das questões dos Enems desde 2009 com a nossa primeira questão desse ano, 2009 que foi o ano que mudou o Enem. E olha só, tem uma particularidade, a organização dos cadernos de 2009 é diferente da atual. A gente tinha no primeiro dia Ciências da Natureza e Ciências Humanas. Por esse motivo, a numeração que você vai ver aqui na prova, eu estou usando diretamente o documento da prova para fazer, é diferente daquela que você está acostumado, beleza? Então vamos dar uma olhadinha aqui, vamos lá. Questão 1. A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio e oxigênio, que somam cerca de 99% e por gases traços, entre eles o gás carbônico, vapor d'água, metano, ozônio e o óxido nitroso, que compõem o restante 1% do ar que respiramos. Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos 3 átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial, século XIX, a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o gás carbônico, tem aumentado significantemente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Vou descer um pouquinho aqui. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera, o desmatamento. Vamos para a nossa questão aqui. Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é a. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. B. Promover a queima da biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de gás metano. C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o gás carbônico da atmosfera. D. Vou pegar a D aqui. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. E remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas em reter o calor. Então vamos dar aqui uma olhadinha nas nossas 5 alternativas. A. Reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada. Gente, tá tudo bem, a gente está diminuindo a temperatura da industrialização, mas o que a gente precisa, na verdade, é combater os gases do efeito estufa. Isso é o que a gente precisa ter em mente para responder essa questão. Então, obviamente, eu não posso considerar a como correta. B. Promover a queima de biomassa vegetal responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção do gás metano. Vamos pensar bem, gente. O metano, ele também é um gás estufa, mas se eu promover a queima da biomassa, eu vou estar produzindo uma grande quantidade de gás carbônico, que também é um gás estufa. Por mais que ele não seja tão poderoso quanto o metano, ele ainda assim vai promover o aumento da temperatura. Então, obviamente, está errado. C. Reduzir o desmatamento, mantendo-se assim o potencial da vegetação em absorver o gás carbônico da atmosfera. Sim, gente, é exatamente o que eu procuro. Na verdade, não é nem só reduzir o desmatamento, é promover o reflorestamento para que a gente tenha uma cobertura vegetal suficiente para poder causar uma diminuição desse impacto que o gás carbônico traz. É exatamente isso, é o processo de fotossíntese que eu vou capturar esse gás carbônico para produzir glicose e oxigênio. Só para a gente confirmar. D. Aumentar a concentração atmosférica de água, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor. Vamos lá, gente. Se eu absorvo calor na atmosfera, eu aumento a temperatura. Não pode, está errado. E a E. Remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor. A água é uma molécula polar e a gente não pode simplesmente removê-la e abaixar a umidade do ar,
porque isso vai fazer mal, inclusive, para a gente, para a nossa respiração. Então, também está errada. Assim, a gente confirma a nossa alternativa C como a alternativa correta, a alternativa que a gente procura.